Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô aqui com a Carol Venturini, gerente de marketing Latam da Descartes. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Carol, como que você saiu, começou? Primeiro assim, eu acho que decidir fazer rádio e TV já é uma escolha não convencional. Na nossa época ali, você fala, cara, rádio e TV, meu pai não fazia ideia que era, minha mãe não, mas apoiaram. Como foi pra você, assim? Eu sou filha de médico ainda, né? Que, assim, tinha aquela coisa, queria muito que eu fosse médica, mas eu acho que eu não tinha mesmo esse perfil. E o que acontece? Assim, coisas do destino. Meus pais têm alguns amigos que são ali celebridades. Então eu convivi, eu ia acompanhar algumas gravações e era um mundo muito interessante. Eu acho que também da nossa geração, o que pesou muito rádio e TV foi a MTV, né? Todo mundo queria trabalhar na MTV. Cara, a MTV era um case, né, cara? Era um case, assim, da nossa geração. Então, assim, eu falei... Aí eu tava, assim, entre jornalismo, rádio, TV e cinema. Que eu ficava, porque eu gostava muito, assim, era mais um hobby, talvez, né? de gostar, de assistir, de gostar da área de entretenimento. Aquela história de fazer o que você ama, literalmente, Exato, é isso, é pelo amor. Depois mas... você pensa que não vai dar dinheiro. Pois é, você não pensa, exatamente, você não pensa. Não, assim, por mais que eu tivesse ainda essa oportunidade de algumas vezes visitar alguns estúdios, assistir algumas gravações... Eu não tinha noção de como era essa carreira, né? Que é produção, de nada, né? Você não dorme, começa às 4 horas da manhã, não sabe quando vai sair do estúdio. Isso ninguém final conta. Final de semana, né? O que é final de semana, gente? Vamos trabalhar. Feriado. Quem já trabalhou no Natal? Nossa. Né? E trabalhar de domingo? Trabalhar de domingo dói na alma. Dói na alma, é complicado. E você fez... Rádio TV terminou, foi para o SBT, qual foi esse caminho até chegar no marketing? Eu trabalhei no SBT 4 anos em produção e realmente, né, pau para toda obra. Se você trabalhou com produção, você trabalha com tudo, gente, de verdade. Você aprende a resolver problema, que eu acho que esse é o principal. Exato, esse é o ponto. E quando eu tava lá, eu comecei justamente a enxergar, né, como é que será que vai ser a minha carreira aqui? Eu via muitos cortes, eu via muitas inseguranças. Eu não vi um retorno financeiro, assim, que eu almejava, assim, para conseguir a minha independência. E aí eu falei, eu acho que eu foquei muito em rádio e TV. Acho que eu deveria abrir um pouco mais o meu leque. E foi aí que eu decidi fazer pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em administração de empresas, na GV. Enquanto eu estava cursando, realmente, a gente é formado em comunicação, né, no final das contas. E era a área que mais me atraía e tudo mais, e que eu, bem ou mal, já tinha ali uma experiência, eu acabei entrando numa agência de marketing de incentivo, que eu trabalhei com clientes muito legais, eu trabalhei com a Mondelez, eu trabalhei com a Castrol, e trabalhei com a Avon, então, assim, foi muito rico. E de lá eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa, aí entrando como analista de marketing mesmo. E eu aceitei porque também me dava essa ideia de mais estabilidade, que assim, tanto a agência quanto o meio de produção não me davam tanto. E aí eu fui, desde então, sigo na área de marketing, depois eu me especializei, né, na SPM, fiz Master em Marketing, e continuo me especializando, né, porque a gente não para, e cursos de digital, e de CRM, e é tanta coisa que tem pro marketing, muita. Cara. Hoje o profissional de marketing, ele precisa aprender tantas coisas diferentes, são tantas ferramentas. Inteligência artificial, cada dia que eu estudo um pouco mais, surge uma ferramenta nova. Aí você fala, cara, dá um desespero. Ser um profissional de marketing hoje dá um desespero. Dá um desespero. E como que você faz para não ficar desesperada? O que você busca de conhecimento, mentores? Qual que é o seu caminho? Eu acho que tem muito a ver com cursos, né? E você saber lidar. Agora, quando você comentou sobre inteligência artificial, eu acho que eu vejo muito por um lado benéfico, porque ainda precisa da gente para analisar. Assim, não dá para você confiar 100% no que traz, assim, você ir lá e falar, por exemplo, ChatGPT, me desenha aí uma semana de post pro LinkedIn. Não dá. Você precisa, ele pode te ajudar, ele pode te auxiliar.
Mas não dá pra você confiar 100%. E quem postar isso, você sabe que postou. Exatamente. Você entra no LinkedIn e fala, não, esse foi ChatGPT. Às vezes tá, não sei o que, às vezes tá entre aspas, né? Ou entre sua empresa, né? Às vezes a pessoa nem tem o trabalho de mudar o nome. Então, assim, ainda precisa, assim, eu acho que vem muito como um auxiliador, mas que ainda precisa dos olhos humanos, ainda precisa do feeling, ainda precisa das pessoas que têm o know-how do negócio e que conheçam o seu produto, conheçam o que você está fazendo para realmente funcionar, exato. E de estudo, assim, o que você continua estudando? Porque eu sou crente do lifelong learning, e eu acredito que todo profissional hoje que não segue esse caminho tá parando no tempo. Como você faz? Eu faço muito curso online. Agora mesmo eu tô fazendo um curso, aí não é tão focado em marketing, é um curso de liderança da Universidade de Copenhagen, que é bem legal. Isso que é uma maravilha, né, desse mundo globalizado, da internet, porque você consegue, né? E tem vários cursos super acessíveis, ou até mesmo de graça. Esse que eu tô fazendo é de graça, por exemplo, da Coursera, se eu não me engano, que é um curso de liderança, que eu achei também importante. Mas já fiz curso de marketing digital, já fiz curso de CRM, já fui também nos lugares, né? Já fui na Nielsen aprender, já fui no Salesforce aprender, então... E assim, o bom é que todas essas ferramentas também te dão, dentro delas mesmo, né? Os passinhos que você precisa, então assim, é muito fácil. Hoje, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu uso de SEO que se chama Bright Edge. Essa eu não conheço, muito legal. Ela é muito legal e ela te dá também assim, como você quer usar a nossa ferramenta da melhor forma, porque às vezes tem muito isso. Quando eu trabalhava com o Salesforce, muita gente falava, Carol, você tem uma Ferrari e a gente tá usando como se fosse um Fusca. Você escuta muito isso, então é muito legal isso. É muito complexo o Salesforce, né? Muito. Salesforce é muito complexo. Você precisa de um time inteiro para trabalhar direito tudo que faz ali. Você precisa de e o Salesforce você usava CRM ou usava CRM? Porque até o pessoal da diretora de marketing lá da Salesforce veio aqui conversar com a gente, né? E falou, cara, é tanta coisa. Agora eles estão focados nos agentes de IA. Então você monta seu agente ali para fazer tanto o CRM, a parte de marketing deles é muito forte hoje. E eu falei, mas quem que é concorrente de vocês, né? Você imagina que é um HubSpot. Ele falou, não, Adobe é concorrente nossa. Eu falei, cara, como assim? Adobe? É porque na criação de conteúdo, análise de dados e tudo mais, a Adobe é muito forte também, porque a gente lembra muito do Photoshop. Sim. Então, assim, eu acho legal trazer isso, a importância do podcast, de você aprender coisas diferentes e novas. Com certeza. E aí, falando de coisas novas... A empresa que você está hoje, a Descartes, como que ela funciona? O que é a Descartes? O que é a Descartes? O que é? A Descartes, ela é uma gigante da tecnologia, é um mercado B2B, né? E ela é uma empresa canadense, que tem mais de 30 anos de mercado. Aqui na América Latina tem aproximadamente 20 anos. E é uma empresa que tem mais de 20 mil clientes espalhados pelo mundo, tem presença global. Tanto que a gente estava até comentando, a minha chefe é belga, então eu respondo... para a Europa. Quando você fala empresa globalizada, é aquele pandemônio para você descobrir qual horário que você vai fazer, 5 horas da manhã, 1 hora da manhã, 9 horas da noite. Exatamente, é aquela dança das agendas, né? É isso mesmo. Então, e outra coisa que é importante de falar da Descartes, é uma empresa que ela é muito saudável financeiramente, não é uma startup, é uma empresa que tem capital aberto na Nasdaq. E há 19 anos ela traz performance recorde financeiro, ou seja, quem investiu na Descartes teve retorno em 19 anos. Então, assim, durante esses 19 anos, né? Bom. Então, aí é uma empresa que fatura, agora o último foi um pouco a mais de 600 milhões de dólares. E outra coisa que é muito legal é que desses 600 milhões, 15% é sempre revertido em pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, é uma empresa que só cresce. Mas de tecnologia, Porque a empresa de tecnologia tem vários segmentos e coisas diferentes, mas qual que é o focado de vocês? É logística, assim, logística de ponta a ponta. Eu, até quando vocês me perguntam, Carol, quem que é competidor da Descartes? Como um todo, eu não sei te dizer. Lógico, se eu pego uma solução ou outra, a gente tem competidores do mercado. Agora, que atenda dessa forma, eu não conheço nenhuma até então. Faz 5 anos que eu tô lá e eu ainda não conheci nenhuma que brigasse, assim, que tivesse tantas vertentes dentro desse segmento. E aqui na América Latina, a Descartes, ela trabalha com 3 pilares, que eles até são bem distintos entre si, né? A gente tem um pilar de routing, que aí seria de gestão de frotas de caminhão,
que é da parte tecnológica disso. A gente tem um pilar de inteligência global, que aí são ferramentas que trazem informações de exportação, de importação. Inteligência de mercado. Inteligência de mercado. Legal. E a gente tem um pilar que é de Transport Management, que aí seria a visibilidade em tempo real de carga aérea e marítima. Então, assim, Tipo, rastreie seu pacote. Quem tá por trás, Descartes, exato. Tipo isso. Assim, não assim um rastreio seu pacote Shopee, né? Não pessoa física, mas assim, empresa rastreia a sua encomenda, sim. Aí seria vocês. a nossa empresa que faz toda essa inteligência, que traz essa visibilidade. Até para o lado de cá, né? A empresa poder, enfim, se preparar ou se planejar da melhor maneira possível. E você no marketing, qual que é o seu papel ali? Achar esses clientes, divulgar a marca? Como que é o seu dia a dia ali? É tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo. Fazer tanto o trabalho de marca, né, da Descartes, como também esse trabalho de apoio à equipe de vendas, né? Então, assim, eu falo que ali é o marketing 360 e comunicação também, né? Porque a parte de imprensa também está ali na minha área. Mas é isso, assim, planejamento de eventos, ao mesmo tempo geração de lead, geração de conteúdo, né? B2B é muito geração de conteúdo, muito, assim. Tem que educar, né, o consumidor. Em tem alguns que saber casos, o que você sim. faz, como que você faz, o que você entrega de valor. Exato. E relacionamento, né? Evento, relacionamento E assim, como eu estava te explicando, nesses 3 pilares, eles são distintos entre si. Então, ali eu falo com públicos diferentes para cada um deles. E cada um tá em um lugar. Tem um que eu realmente preciso educar. Ele precisa conhecer o que a minha ferramenta faz e entender que aquilo vai ser benéfico para ele. Tem o outro que não, ele já tá procurando. E eu preciso estar lá quando ele tá procurando. Ele tá procurando uma ferramenta que vai ajudar ele, eu preciso estar lá quando ele for achar. E tem o outro que é realmente essa construção de relacionamento, até com os que já são os clientes existentes, ou então se fazer presente, né? Então, é um mix. É um mix. Falando de inteligência de mercado, que tipo de análise vocês pegam? Que dados vocês pegam? Como que eu poderia usar isso para o meu dia a dia? A nossa ferramenta, né, que traz esses dados, ela vai te trazer, assim, de todos os produtos, o produto que você quiser saber. Então, por exemplo, a gente tem uma nomenclatura Mercosul, né, que chama NCM. Então, todos os produtos vêm com esse código, né? Então, por exemplo, copo, microfone. Então, assim, se você é uma empresa que quer entrar nesse mercado, ou que já é desse mercado e quer, enfim, ver o que seus competidores estão fazendo. Mas isso é tipo microfone, não exatamente um SKU, é diferente do SKU ali. Que, tipo, tem 300 tipos de microfone, cada um é SKU, eu tô pegando a categoria microfone. Em alguns casos é tipo SKU, você tem vários NCMs para um segmento, né? Então, assim, é o mais específico possível, mas assim, o bom é que a ferramenta, ela te dá isso, e ela até, se você, no nosso caso, né, você pode até colocar o nome então, eu quero um microfone, não assim, precisa saber a nomenclatura exata. Não precisa, que ela te dá, e ela te mostra no mundo como é que esse produto está sendo trabalhado. Então, assim, que tal país está comprando mais ou exportando mais. Qual é o preço que está praticando, quais são as empresas que estão trazendo, quais são as empresas que estão levando, onde que elas estão. Então, assim, é uma ferramenta que ela é muito rica para, enfim, tanto para esse segmento de exportação e importação, quanto para inteligência de mercado e essas tomadas de decisão, principalmente, assim, quando a gente pensa num mundo que está sempre em conflito, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que vai ser sancionado, o que não vai, para quem trabalha globalmente, exato. Então, assim, você ter uma ferramenta dessa é muito poderoso, né? Cara, que demais. E o consumidor, quem que compra esse tipo de solução? É muito área de comércio exterior, trading, área de marketing também, quem trabalha com business intelligence, quem trabalha com produto, precisa dessa informação. Então, assim, também, você vê, né, a gente falando de audiência, também é uma audiência que, assim, ela é bem ampla, né, então... Cara, difícil. E que tipo de ação vocês fazem para cada tipo de público, assim? Você vai para o digital, vai para os eventos, evento proprietário... Qual o roadmap? Todos esses, Tudo isso também. O roadmap é esse.
A gente tem os eventos proprietários, a gente faz 2 eventos por ano, mas esses eventos eles são só voltados para os clientes, né? Para clientes, não para prospecção. Também. A gente abre, quando a prospecção está bem avançada, a gente abre também para alguns casos, porque ele é muito treinamento, né, de produto, então entendi. assim, training sessions, né, que a gente chama, então faz sentido para quem já está mais familiarizado, então a gente tem esses eventos, mas a gente também participa de um monte de evento no segmento, isso principalmente quando eu falo do pilar de routing, né, evento é muito como a gente consegue se relacionar para esse pilar. Para o pilar de inteligência também, a gente tem, eu estava te contando, né, do intermodal que a gente participou faz pouco tempo, que foi muito bom para a gente. Mas também tem evento e também funciona muito bem com o marketing digital, porque eu tenho uma audiência que já está procurando por isso. E também tem conteúdo, né? Como eu estava te falando, muito conteúdo. Então, muito e-book, a gente escreve 4 artigos de blog por mês para publicar no nosso site, para trabalhar. Então, a gente também trabalha muito organicamente, né? Tanto que eu te falei da minha ferramenta de SEO. Sim. Então, também é Você algo que tá usando ela ali no dia a dia. É isso, e sim, otimização até das nossas páginas, das nossas landing pages. Por a Decat ser uma empresa que tem tantas soluções e trabalha em tantos segmentos, é algo que a gente tem que estar sempre ligado para assim, quando a pessoa encontrar a nossa página, não ser um problema para ela que ela tem que solucionar, para estar ali já a resposta, para auxiliar, para ela se sentir, não, agora sim eu entendi o que faz, é isso mesmo que eu estou procurando. Então, assim, é um trabalho contínuo, que não acaba nunca, e nunca vai acabar, isso é ótimo, né, e precisa ser assim. Falando até de produção de conteúdo, a gente tá falando de uma empresa global. Sim. E normalmente, quando você só nacionaliza um conteúdo de fora, normalmente ele não funciona. Você tem que tropicalizar, né, que a gente fala. Exato, Como que você faz isso aqui? Você tem um time, tem agências, como que é? Eu achei até engraçado isso, porque que você comentou, porque na semana passada a gente tem reuniões quinzenais para falar sobre conteúdo com a equipe global. E a Carol, né, que seria a Carol da Suécia, ela comentou, ela falou, nossa, é muito difícil para mim, sabe, traduzir o inglês ainda repete muitas palavras, fica um texto, não fica legal. Preparada para SEO. Exato. Aí eu virei pra ela e falei, nossa, você tem que tropicalizar. E foi muito engraçado, porque pra gente é tão normal falar o tropicalizar. E aí tinha ela da Suécia, uma belga e tinha um inglês na chamada. E todos eles fizeram assim, tropicalizar. Eles não estavam familiarizados. E faz tanto sentido pra gente. Porque a gente tá no país tropical, né? Pra eles fazem ideia o que seja isso. Não, mas assim, de tropicalizar o conteúdo mesmo, né? Então... que a gente usa isso muito pra trazer de lá pra cá, né? Quando é o inverso, né? Não tem nem esse termo, não existe, cara. Isso é muito louco, né? Verdade. Mas respondendo a sua pergunta, né? Na equipe a gente tem sim as agências que nos ajudam. Eu tenho uma agência de PR aqui no Brasil, que é a MGA Press, que me ajuda muito, que tá comigo, eu tô há 5 anos na Decat, eles estão comigo há 5 anos. Legal. E também já pegaram ritmo, isso é muito bom, né, desses parceiros próximos. A gente também tem uma agência que cuida de Argentina e Uruguai, que são pontos que a gente tem de escritório, de PR também. Que a gente tem escritório, por que, né, Argentina e Uruguai? Justamente porque a gente tem executivos que podem ser os porta-vozes da Decat nessas regiões e também para trabalhar os conteúdos em espanhol. E a gente também tem um parceiro de marketing digital, que é a Synapse, que também nos apoia nessas campanhas digitais e em conteúdo. E de equipe sou eu, como gerente de marketing Latam, e hoje a gente tem uma estagiária também que me apoia aí. No 360, em tudo, então assim... É muito louco isso, quando a gente fala com times de empresas, de tecnologia, eles são os mais enxutos possíveis e imagináveis. É sempre assim, aí você vai pra uma coisa de bem de consumo, aí o cara tem 70 pessoas no time de marketing. Ai, mas eu gostaria 200 de pessoas. Fala, caramba, cara, é muito louco como a tecnologia é enxuta. Tem esse perfil tem já. Tem esse perfil, né, é verdade. Antes a gente até tinha também uma coordenadora, tem essa posição em aberto, que ela fica no Uruguai, para ser um apoio do Uruguai, também um apoio que fale espanhol nativo, porque faz diferença. Tudo bem, eu converso em espanhol, a gente tem reunião em espanhol, em inglês, mas você na América Latina tem um espanhol nativo e que esteja, né, enfim, num lugar que é um ponto estratégico pra gente, faz diferença. Interessante isso, muito legal, né? Porque a gente fica meio sozinho na América Latina, né? Que só a gente fala português.
Eu sinto muito isso, essa é a minha dor diária. Cara, por que isso, né, cara? Tão difícil, né, quando você fala Latam. E aí, você falou Latam, você responde pra Bélgica, né? Por que... Como assim? Pra gente entender esse fluxograma aí, né, de informações, então, assim, como que é? A minha diretora, ela cuida de Europa e mercados emergentes. E Latam entra como mercados emergentes, por isso que meu reporte é direto para ela. Se você for olhar a equipe de marketing Descartes, ela é uma equipe grande. Principalmente quando a gente fala de América do Norte, ali do Canadá, dos Estados Unidos, eles têm uma equipe para eventos, eles têm uma equipe para digital, uma equipe para comunicação. Mas lá são mais verticais também, né? Aqui no Brasil são 3. Lá são quantas? 6. 6, exatamente. Faz todo sentido, né, gente? Então, o bom é porque a gente se apoia muito. Então, por mais que esteja eu aqui com as agências e com a nossa estagiária, eu também tenho essa possibilidade de correr e falar, olha, o que você está fazendo para tal solução aqui? O que está dando certo? Então, assim, a gente tem uma troca. Semanalmente, a gente tem uma reunião com a equipe global de marketing que é muito rica, justamente porque gera essa troca de ideias, né? De, olha, tá fazendo lá, deu certo, será que aqui também? Às vezes dá, às vezes não dá, mas enfim, é sempre bom ter tá conectado, né? Exato. Então, assim, a conexão realmente existe. Então, assim, por mais que fisicamente a gente esteja distante, é uma empresa que ela é muito verticalizada, assim, para você... todo mundo tá realmente sempre de portas abertas para ter essa troca. Isso é muito bom e isso é muito importante. Pô, e falando dessas trocas, o que você tem de case, assim, pra gente entender mais o business, assim? Eu acho que são essas 3 verticais que você falou. Isso. Se puder trazer pelo menos um case de cada pra gente usar aqui. Tá. Qual que você acha mais fácil de começar? Acho que é de análise de dados. Análise de dados. Análise de dados, a gente tem um caso legal de uma empresa familiar argentina que estava ali passando por um perrengão, né? Porque a Argentina, naquela loucura, né? Agora, enfim, as coisas parecem que estão melhorando, né? Mas durante muito tempo, né? Tarifa, dólar, era tudo muito louco. E eles, assim, contrataram, né, o nosso serviço lá atrás, há muito tempo atrás. E foi o que deu o boom para eles na verdade, deu o norte do negócio para eles. Que eles fazem, enfim, de exportação e importação. Então, assim, foi um caso curioso justamente por ser uma empresa argentina. Mas, assim, o que acontece com essa ferramenta é que ela é muito como se fosse a fórmula secreta das empresas, né? Então, assim, não é algo que eles gostem muito de divulgar. Olha, a gente tem essa ferramenta. Porque sabe que está fazendo análise de dados, que está vendo o que os competidores estão fazendo. Então, assim... Mas é realmente o que empodera as decisões das grandes empresas, né? A gente também tem grandes multinacionais, mas, sim, de liberdade para falar, eu tenho esse caso da empresa argentina. Que legal. E esses dados vêm da onde, assim? Onde vocês buscam esses dados? Eles são governamentais. Então, assim, a gente depende de cada país, o que eles liberam de dados para a gente trabalhar. Então, assim, isso é muito sério na nossa empresa, né? A questão de compliance E até por isso que a gente tem esses clientes que são grandes multinacionais, porque também passa pelo compliance deles, para eles comprarem ferramentas desse tipo, né? Então, assim, só realmente o que está liberado pelos governos, né? Uma ferramenta, como eu te disse, traz dados das principais economias globais, eu posso te falar isso, então, assim, praticamente o mundo todo, né? E que são, sim, liberados pelo governo. Aí tem, né, esse jogo que você precisa fazer. Se você precisa de uma informação específica, né? Às vezes você precisa fazer o caminho inverso do outro país não do país que você está buscando, mas do outro que ele está mandando para você ter essa informação, mas enfim, tá tudo ali. E eu imagino que a inteligência artificial, que a gente já falou aqui, está plugada também nessa ferramenta. Sim. Ela é uma ferramenta preditiva? Como que é usada? O que acontece? Isso, na verdade, a empresa tem uma área de inteligência artificial e isso está começando a ser, assim, é um grande projeto para esse ano. Então... keep it secret. Então, assim, mas vai rolar, assim, e tem todo sentido, né? Total. Tem todo sentido. Para todos os pilares, né? Não só para esse. Né? Porque quando você tem um volume muito grande de dados, de informação, a inteligência artificial ajuda demais, assim. Sim, mas assim, o que acontece muito, às vezes, quando a gente está prospectando, a gente está falando com o cliente, fala, não precisa, porque eu uso o chat GPT para ter essas informações.
Isso é um risco enorme que essa pessoa está correndo. Porque, assim, da onde que o ChatGPT está tirando? Qual que é a fonte disso, entendeu? Você não tem a segurança que é uma fonte governamental, que é o número correto, sabe? Vozes da minha cabeça, ChatGPT. Mais ou menos isso. Foi o que a gente falou lá no começo, né? De conteúdo de marketing, por exemplo. Eu não posso confiar. Me ajuda, mas eu não posso falar, agora o ChatGPT faz parte da minha equipe, e é ele que vai ser o responsável pelo conteúdo do site. Não posso fazer isso. Mas você pensar em agentes, né, de IA, que é a nova onda de IA, né? A gente vê a generativa e agora vem a de agentes, né? Agentic AI. E aí tem muito dessa promessa de realmente ser não só um auxiliar, de ser um funcionário seu. Então, você precisa de um cara que analisa dados, você tem lá um agente. Você tem um cara que produz conteúdo, tem outro que analisa esse conteúdo, tem outro que dispara esse conteúdo. Você vai criando um timezinho ali que é autônomo, mas se não tiver um humano checando o que está acontecendo nessa autonomia toda, cara, dá muito errado. Acho que esse é um caminho que a gente não deve seguir, né? Eu acho que e aí você falou a vertical de routing. O que vocês têm de case, assim? De case. Dá pra gente entender o que é isso, né? Então assim, eu vou contar um case muito legal, que é da Solar Coca-Cola, né? Que é aí uma gigante, né? Uma das engarrafadoras da Coca-Cola, né? Principalmente no Nordeste. E o que essa empresa, o que a gente, né, faz? Então, assim, eles têm a fabricação, né, eles engarrafam as garrafinhas, né, de coca, e a gente é o responsável por levar, assim, pela frota, pelo gerenciamento dos caminhões que vão até o ponto de venda dessas cocas. Então, assim, quando você chega no ponto de venda para comprar aquela coca, provavelmente foi a nossa solução que levou. Mas aí é uma junção de vários fornecedores de logística? É uma logística própria deles? É um mix? Não, assim, eles têm diversos fornecedores, mas quando a gente fala de última milha, que é esse momento, aí é a nossa solução que faz. E assim, é uma solução que ela foi... Vou contar um pouco da história dessa solução, né? O nome dela é Green Mile, ela era uma startup brasileira, que nasceu para prestar serviço para essas grandes empresas do ramo de bebidas e foi aprendendo, né, com as complexidades desse negócio, de como chegar, dos horários, do gerenciamento da frota mesmo em si, né, como trazer otimizações para essas empresas, tanto de o que a nossa ferramenta faz, né, que é gerar menos carbono, gerar menos gasto com combustível e também analisar a quantidade de veículos e o que realmente é necessário. Então, assim, não precisa usar todos os veículos todo o tempo. Então, assim, faz essa otimização que é muito rico. Então, ela nasceu disso com esses grandes clientes e foi adquirida pela Decathlon. Então, é uma história aí de uma startup brasileira. E fora do eixo, né? De Fortaleza, não é o eixo São Paulo, exato. Rio, Florianópolis e Recife, que tem o Porto Digital, né? Que legal e isso. Assim, e cresceu muito, porque conseguiu clientes Latam, clientes nos Estados Unidos, foi isso que chamou a atenção da Decathlon e realmente falou, poxa, deve ser interessante. E também, né, por ser, né, uma empresa aqui na América Latina, ainda ser um lugar que tem muitas oportunidades, né, de crescimento, então teve essa aquisição que para mim foi maravilhoso, foi ótimo, foi muito bom. E eu descobri porque quando eu comecei na Decathlon, a gente só trabalhava com a ferramenta de inteligência. Então foi muito rico para mim. Só tinha uma vertical quando você começou? Só tinha uma vertical, então você vê como o negócio é dinâmico. Em 5 anos já vieram mais 2 ferramentas novas, 2 pilares novos pra gente trabalhar. E é isso, aprendendo o tempo todo, assim, eu vejo que eu não entendo nada, sabe? Que eu preciso realmente me atualizar e saber mais e descobrir desses mercados, é muito legal. E a última vertical, o que a gente tem de case? De case, ela é uma vertical que eu tenho mais, ela tá chegando no Brasil, aqui na América Latina agora, essa de visibilidade de container, tanto aéreo quanto marítimo. Então, eu ainda não tenho cases América Latina, mas globalmente a gente tem algumas empresas que realmente, o que acontece? Essa nossa ferramenta, ela dá visibilidade total de como está a sua carga, né? Que era o que a gente estava comentando. E em algumas grandes empresas, eles possuem áreas que só servem para reportar para o cliente deles. Olha, sua carga está assim, sua carga está assado, tal. E o que a nossa ferramenta faz é dar esse acesso direto para o seu cliente. Então, você consegue otimizar
o tempo da sua equipe. Isso não só geolocation, né? Putz, saiu da China, chegou aqui em São Paulo. Não, mas se já passou na aduana de lá, passou na nossa aqui, vocês mostram tudo isso. Vai te dando em tempo real, assim, pra você saber. E assim, e tem os sinais de alerta, né? Então, verde vai chegar ali no tempo que você planejou, amarelo pode ser que você precise aí entender melhor, e vermelho não vai chegar, se planeje. Então é bom você ter essa informação com antecedência, né? Porque... Você se prepara. Você se prepara, exato. Querendo ou não, acaba virando uma inteligência de mercado também. Total. É isso mesmo. E é muito também do que a gente estava falando, né? Desse tempo de pandemia. Que eu entrei na Descartes, né? Faz 5 anos, foi bem no ápice. Eu entrei em março de 2020, foi bem no ápice. Entrou na pandemia, praticamente. Na pandemia. Decretando lockdown, eu falei, opa, vou pra casa. Que doideira. E foi isso, e foi muito importante, porque foi ver realmente esse mercado se reinventando e tendo que aprender a lidar com a situação de maior crise, né, possível que você pode. E foi muito bom estar numa empresa de tecnologia que contribuía para essas empresas, que trazia essa inteligência, que trazia essa otimização, que trazia, enfim, todas essas questões para poder suportar quem move o mundo, né? Cara, e pra gente pensar assim, né, da sua formação de rádio e TV, o que você usa hoje no dia a dia, sabe? Tipo, dessas coisas todas, dessas ferramentas todas que a Descartes tem, o que você usa na parte da comunicação que você aprendeu lá atrás? Até pra quem tá pensando em pivotar a carreira, tipo, cara, você vai usar alguma coisa ou outra ali, nem que seja a base da filosofia, ceticismo. Juro que você me falou isso, me veio o Pondé na cabeça. Exato, porque cara. Ele pra mim foi, assim, divisor de águas. Eu falo, eu era uma Carol antes, virei uma Carol depois, assim, um grande professor. Então, eu acho que é formar ser humano mesmo, né? Então, assim, isso foi muito rico e lógico, né? Você ganha um senso de responsabilidade muito grande quando você... Porque não só no meu trabalho fora da faculdade, mas na faculdade também, o trabalho de produção te gera uma responsabilidade. Você precisa entregar, você precisa crescer, né? Você precisa entregar. Então, assim, acho que tudo isso e também esses mestres, né? Que a gente teve aula, assim, de filosofia... de comunicação, de análise da imagem, de ética, né? Então, assim, estética, com certeza, né, estética, exato, Foi, então, assim... Você acaba usando, né? A galera acha, pô, não vou usar nada disso, não sei o quê. Não, você acaba usando. Ainda não há. E hoje, o que você imagina para os próximos 5 anos da Descartes? Ela vai trazer essas outras 3 verticais que tem os outros países para cá? Eu acho que eu vou poder voltar aqui e te contar mais cases de sucesso, com certeza. E eu acredito, sim, que é uma empresa, assim, que ela só está crescendo, né? Então, e a América Latina, como a gente falou, tem muitas oportunidades. Então, eu acredito, sim, que pode ser até mesmo dentro desses pilares que já estão aqui, mas eu também acredito que podem vir novos pilares. Para a América Latina, com certeza é um lugar que a empresa olha com carinho e assim, outra coisa que é importante de falar, só existe esse investimento quando a gente tem a certeza absoluta dessa entrega. Porque não adianta nada... Só assim, testar no mercado. Exato. Você fala, é uma empresa que tem 6 pilares, porque, gente, vamos otimizar, Não, se eu não consigo entregar com excelência... Não entrega. Não entrega, não precisa vir. Isso é super importante, cara. Eu acho, Manter a qualidade lá em cima dos serviços de todos. Isso, É o que eu sempre falo, né? A gente pensando como um patrono de marca, se algum touch point é ruim para o consumidor, ele vai achar que é ruim todos os outros. Ressoa. Então, Exato. Você tem que prestar muita atenção em todos os pontos de contato que você tem com a marca, para não acontecer de o cara ter uma péssima experiência e achar que todas as experiências que vai ter com você vai ser péssima. É isso. Então, esse é o branding que tá por fora do que a gente fala de logo, né? Você fala, não, o logo é uma parte bonita, mas isso é branding também, cara. Total, não, e é isso, é você ter essa consciência de tipo, tá bom, eu vou ali dar um tiro de canhão de marketing. Minha equipe vai conseguir segurar? A gente vai conseguir atender? Tem essa demanda que a gente consegue atender. Então, assim, é muito também trabalhar esse equilíbrio. Sim. Então, por isso que eu acho importante, assim, e tá dentro dos valores da Descartes, a transparência, e assim, é uma empresa que é voltada para o cliente, para solucionar a vida do cliente. Então, assim, eu vejo realmente em 5 anos, eu sou muito otimista com a Descartes, com a presença na América Latina, no Brasil, acho que vão ter boas histórias pra gente contar. Bom demais. E, Carol, pra quem tá
entrando no marketing agora, que ou tá pivotando, né? Que começou ali fazendo outra coisa, o Rádio TV, por exemplo, que tá acabando na FAP. Né? Você fala, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Olha, eu acho que é muito, assim, estude bastante e siga a sua intuição mesmo. Eu acho que tem muito isso de intuição. Parece um clichêzão, né? Mas é verdade, sabe? Porque muitas vezes, por insegurança, nessa época de jovem, a gente fica se questionando muito, será que eu sou capaz, será que não? Mas assim, se você gosta, se você se sente interessado, segue isso, intenção, que eu acho que as coisas vão dar certo. Mesmo se for realmente... Porque rola isso mesmo, né? De, nossa, caramba, eu investi aí 4 anos da minha vida numa faculdade, convenci o meu pai médico que eu precisava fazer rádio e TV, Quase foi expulsa de casa, sempre essas histórias, né? Você não pisa mais aqui. Não, tadinho, meus pais foram super queridos comigo. Ficaram um pouco frustrados, mas foram super queridos e apoiaram. Mas, e até por isso até gerou um peso maior, do tipo, caramba, eles acreditaram, apostaram e agora eu quero mudar. Mas era isso, ali já não fazia mais sentido. Então, fui buscar o que fazia sentido e, assim, a vida vai levando e é isso. E também ter esse olhar para aproveitar as oportunidades que chegam, né? Bom demais. Acho que é bem por aí. Carol, obrigado pela sua presença Obrigada aqui, foi bom demais. Obrigada. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.